quero saudar o Dr. Renato Boabaide, presidente da Acmesc. Eu quero saudar a Camila, minha ex-aluna, minha atual colega, e na pessoa da Camila, do Hélio, do Guilherme, do Fernando e do colega Osvaldo. Quero saudar a todos os colegas que tenho a alegria também de reencontrar hoje aqui, todos os meus ex-alunos. Foram muitos, por isso não vou nominá-los, para não cometer ausências das quais eu ficaria muito sentida. Eu estou muito emocionada com esse encontro, com esse reencontro. Eu quero homenagear as minhas filhas, companheiro da minha filha, Lara, a Iris e o Arthur, que estão tendo a oportunidade de estar hoje aqui comigo. Todas as autoridades aqui presentes e todos vocês que conduzem, né, com tanto entusiasmo, com tanta força, essa associação, e em tempos tão difíceis consegue manter esse simpósio, manter o debate aceso. E eu quero homenagear o colega que me antecedeu, o professor Aurélio Lopes Júnior. Eu devia, na minha trajetória, esse encontro com o professor Auri, né? Nós não nos conhecíamos pessoalmente, mas há muito tempo somos parceiros e formamos conjuntamente várias gerações. E eu sou leitora e fã árdua dele. O professor Auri, como nós dizíamos no intervalo, né? É aquele cara que tem um conhecimento absurdo, que tem uma vocação absurda para a docência, para a advocacia, para a pesquisa, né? E traduz tudo isso, né, nessa linguagem popular, nessa linguagem muito próxima de nós. Não tem pruridos em dizer gírias, em dizer palavrões, porque ele é um cara intenso, né, um cara verdadeiro, que se posiciona. E vem muito daí a admiração profunda que eu tenho pelo trabalho dele, por reunir todas essas condições, né, tão importantes nos dias de hoje, porque é preciso não apenas conhecer, é preciso militar, é preciso se posicionar, é preciso ser intenso, é preciso se emocionar. E eu sinto que estou viva, apesar de viver num país enlutado, quando me emociono. E a cada vez que eu vou falar a um público, eu volto a me emocionar. E acho que isso vem muito da responsabilidade que eu tenho com o que eu vou dizer aos meus públicos, aos nossos colegas, né? E, sobretudo, colegas de um gabarito como são da advocacia catarinense, pessoas que eu encontro nas salas de aula e com quem eu tenho lindos debates, né, Camila, meus alunos sabem disso, pessoas que me enriquecem e me fazem estar aqui no pós-aposentadoria, recomeçando tudo outra vez. Eu acho que o título do simpósio, Salvacionismo e Mitos da Nova Era, foi muito feliz. Quero agradecer ao David, que foi o porta-voz do convite para eu estar aqui. David, foi muito feliz esse título. Não sei, tenho certeza que ele veio de um conjunto de mentes muito comprometidas e talentosas. Salvacionismo e Mitos da Nova Era foi muito feliz, porque evoca e simboliza muito bem o significado atribuído a Bolsonaro e ao bolsonarismo pelas elites golpistas e o povo golpeado. Mas entendo, começando com essa frase forte, que este é o script declarado e é um fake, porque enquanto fenômeno de poder, o bolsonarismo é exatamente o oposto disto. Não se trata de... Não estamos perante um mito que venha para salvar o Brasil. Bolsonaro não é um mito que veio para salvar o Brasil. E tampouco o bolsonarismo como herdeiro do golpe de 2016. O que está em jogo é o inverso. É a destruição do Brasil por um simulacro de mito. Então, nós estamos perante um projeto de destruição. Estamos vivendo no mundo, e no Brasil em particular, um dos momentos mais trágicos da história e sem dúvida, um dos momentos de maior destrutividade e luto. E essa mesma leitura de Bolsonaro como um mito salvacionista, que, aliás, cola a salvação na divindade,
no próprio Deus, né, colocando-se colado na divindade. Essa leitura traz uma outra correlata dela, consequência dela, que é justamente uma fixação da interpretação do governo Bolsonaro na sua própria figura, uma personalização que acende os holofotes sobre a figura de Jair Bolsonaro, ocultando que ele não está só, apesar de ser realmente uma figura ímpar, que pulsa no polo da violência, da truculência, da arrogância. Ele não está só, e eu quero partir disso. Bolsonaro vem de estruturas profundas e a elas está devolvendo essa governabilidade. Então, eu queria passar para um ponto 2, após introduzir o tema, passar para um ponto 2, que é dedicar uma palavra sobre o sentido do golpe de 2016 e o sentido de Bolsonaro como herdeiro gestor desse golpe, um herdeiro inesperado, um herdeiro talvez indesejado, vez que a continuidade do poder não era para ele ser delegada, mas sim a um outro partido que se chama PSDB. Bolsonaro, então, é herdeiro de um golpe que foi preparado pelas elites brasileiras e internacionais, um golpe que, apesar de ter na comissão de frente o parlamento, e o parlamento em toda a sua nudez, ele vem sustentado pelo capital internacional, pelas elites econômicas e financeiras, pelas elites judiciais e jurídicas, como esquecer o triunvirato, finado, né, já falecido, o professor Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e a professora Janaína Pascoal. Ele vem apoiado por elites judiciais e jurídicas, ele vem apoiado pelos militares, ele vem apoiado pelas igrejas evangélicas e ele vem apoiado pelas classes médias, as classes médias brasileiras e, portanto, com um amplo respaldo, que é a herança da satanização do PT, programada, à sua vez, dentro do âmbito midiático profundo em que a Lava Jato, como vou colocar a seguir, teve um papel fundamental. Então, temos que ter em mente que é um golpe estrutural, um golpe antipopular e de classe, mantendo a tradição da história da sociedade brasileira, a tradição golpista, de afastar do poder um governo que, com todos os erros e acertos, foi um governo popular e que ousou, né, avançar, sobretudo numa esfera que foi a da educação popular, do acesso aos segmentos, aos setores do povo excluídos e vitimados, o acesso aos negros, aos índios, o empoderamento das mulheres, dos setores LGBT, enfim. Os governos petistas, com todos os seus erros e acertos, ousaram empoderar segmentos historicamente excluídos e insistir em políticas sociais avessas ao neoliberalismo. Então, passando para um outro ponto, esse golpe ele visa retirar do poder o PT, o petismo, a esquerda, uma potencial candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, à época com 87% dos votos, e estabelecer no país a definitiva inserção e alinhamento com o atual estágio do capitalismo neoliberal, removendo os obstáculos à ampliação do capital dentro do país, a partir de uma nova colonização, de apropriação de bens e de apropriação do Estado. Então, nós temos um golpe que visa eliminar esses obstáculos para a entrega do Brasil ao capital internacional, sempre mantendo a burguesia nacional contemplada, e, definitivamente, isso exige alguns passos fundamentais. A máxima do neoliberalismo é a idolatria do mercado, o desmonte do Estado, o desmonte social do Estado e, em contrapartida, a ampliação penal do Estado, a ampliação punitiva do Estado. E, ao mesmo tempo, reformas
a satanização de outros setores, o desmonte da educação, reformas tributárias, reformas previdenciárias, e uma série de medidas que não podem ser feitas sem um braço duro na governabilidade. Esse braço duro está muito contemplado no Brasil por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é o cara sem escrúpulos para assumir esse papel, embora ele não fosse o herdeiro legítimo do golpe, mas, ao mesmo tempo, Jair Bolsonaro, por pulsar excessivamente no polo da violência, no polo da truculência e da ignorância, ele não é um governo confiável a longo e médio prazo. E eu quero dizer, depois, que nós temos que apostar nessas contradições. Bolsonaro acabou colonizando o poder com apoio midiático, com apoio dos meios de comunicação do capital, mas a continuidade do nosso horror vai depender de como esse titular da pasta e sua família, e seu combo de horrores e seu ministério conseguirá desempenhar o papel aos olhos das elites dominantes. Dito isso, com certeza, com o golpe de 2016, nós, que apeou do poder a presidente legitimamente eleita Dilma Rousseff, nós chegamos a um tempo de horrores. Nós chegamos a um momento de trevas. Todos os dias, no contraste entre a velocidade da conjuntura, a velocidade com que as decisões são tomadas e a estagnação da estrutura que se mantém no nosso, que é um escravo capitalismo, mil atos e espetáculos, escritos alopáticos de horror golpeiam a Constituição e os direitos humanos, a ética e a justiça, golpeiam nossa democracia inconclusa, expondo nossa perplexidade. Parece que um dia não pode ser pior do que o outro, mas acaba sendo. Expondo nossa dor e luto por todas as perdas que parecem não ter fim, de liberdade, de vida e de bens do patrimônio público. Estamos perante um poder ultrajante em cena, que encena. E no centro deste horror está a pena. A pena em sentido lato, em sentido amplo. A pena como força, a pena como repressão e a pena como punição, tanto formal, exercida pelo poder institucionalizado, quanto informal. E é esse olhar que eu quero ter esta noite com vocês. Eu quero questionar onde está a pena no Brasil hoje, nesse projeto bolsonarista de destruição e política de morte, né, que cabe bem no conceito de necrofilia, de Estado necrófilo. Pois bem, para focar a pena, eu vou me valer. Meu espaço principal de fala é a criminologia e a história. O conhecimento que nós temos acumulado em criminologia, dentro das criminologias críticas e dentro da historiografia da punição. Nós temos um conhecimento secular acumulado no eixo euro-americano, vale dizer Europa, Estados Unidos e, sobretudo, América Latina e Brasil, que nos permite concluir que, por um lado, a estrutura da penalidade contemporânea se exerce dentro da mesma armadura, mas, ao mesmo tempo, ela tem muitas novidades. O contexto vai sobredefinindo essa forma de punir. Então, eu gostaria de relembrar o acúmulo que nós temos para fazer essa leitura da pena, da criminalização, nesse momento tão dramático de uma sociedade à deriva, do capital internacional e a deriva de um presidente complexo. Eu começaria a dizer o seguinte, que a contribuição fundamental do criticismo, e vou chamar de criticismo o conjunto das criminologias críticas euro-americanas, a contribuição fundamental do criticismo foi nos ensinar a fazer uma leitura estrutural da pena, e entender a pena como expressão da estrutura social e uma forma de reproduzir essa mesma estrutura. Então, a pena para entender a estrutura social dominante, no nosso caso,
que eu chamo de um escravo capitalismo, um capitalismo que tem várias heranças da escravatura, um escravo capitalismo patriarcal, nós precisamos entender como funciona essa estrutura, porque a pena, os métodos punitivos, as formas de penalidade, as formas de penalidade formal e informal expressam e reproduzem, estão a serviço da reprodução dessas estruturas. Então, a pena nada mais é do que exercício de poder, controle e domínio. A pena nada mais é do que o elemento central do poder político, né, a partir do qual se exerce a dominação numa sociedade. Então, o poder punitivo é instrumental à dominação. E hoje, na nossa conjuntura, no nosso contexto, fica muito claro, sobretudo depois que veio à luz, né, as investigações do site The Intercept, ficou muito claro quem está dentro desse projeto de dominação e como ele se exerce. Então, vejam bem, relação entre pena e estrutura social, o poder punitivo como um elemento, como um instrumento, como uma página central da dominação. A função real, portanto, da pena é sempre construir inimigos. Inimigos, como na linguagem usada pelo Zaffaroni, dentro da criminologia, inimigos de classe. E que no Brasil estão colados na raça, porque a nossa estrutura social é racializada desde as origens, né? Classe está colada em raça, e o sofrimento maior são dos povos excluídos, as etnias excluídas, que não são a negra, a etnia afrodescendente e os povos originários, os indígenas. Então, nós fundamos o nosso país com o extermínio desses povos e vimos matando esses povos ao longo de toda a história, e esse genocídio está renovado agora, em tempos de bolsonarismo. Então, a conexão funcional entre pena e estrutura social, a tese de que a função real do sistema punitivo, da pena, do poder punitivo, é a construção e a exclusão dos inimigos, mas a construção no sentido de que existe um poder que etiqueta, estigmatiza, constrói, e a pena e exclui essas pessoas consideradas inimigas. Então, a seletividade, portanto, que essa construção do inimigo é sempre seletiva, ela é desigual, ela obedece a questões de classe, de raça, de gênero, dentro da totalidade das pessoas que praticam crimes. E, nesse sentido, então, eu vou passar diretamente para a pergunta sobre como se dá, a partir dessas teses, como se pode ler o atual processo punitivo na atual conjuntura. Onde está a pena e onde está a criminalização no Brasil de hoje? Tá? Então, nós temos, a meu ver, 3 eixos de criminalização. O primeiro eixo é o eixo tradicional. O eixo tradicional da criminalização da pobreza, no caso do Brasil, da pobreza negra. A criminalização tradicional que, conforme a palestra do professor Auri, hoje ficou clara, né, que essa criminalização tradicional dos crimes contra o patrimônio, sobretudo furto e roubo simples e qualificado, é histórica e contínua na sociedade brasileira. Ela é responsável por mais de 50% dos criminalizados. E ela é responsável por grande parte desse encarceramento que se tornou cada vez maior em tempos de neoliberalismo. O segundo eixo, que é o eixo pós-ditadura, que é o eixo da guerra às drogas. É o eixo da guerra às drogas e da criminalização do tráfico e do traficante, e que vai gerar no país um grande inimigo, que é transformado numa entidade mítica, que é o crime organizado, entre aspas, né? A rotulação, o etiquetamento e a colagem disso como uma ameaça para a sociedade. É o grande inimigo. Tráfico e traficante, que é também o grande inimigo global, ao lado do terror e do imigrante, das nacionalidades e do terrorismo, no eixo norte-sul e leste-oeste. A guerra às drogas é uma guerra que não é nossa, mas é uma guerra pela qual nós estamos pagando o preço contínuo de vidas humanas perdidas e despedaçadas, de famílias e jovens negros, sobretudo das periferias, mortos, num contínuo formato de uma nova guerra civil, como a literatura tem mostrado, uma nova guerra civil. E a outra guerra, é a mais recente, é a guerra contra a corrupção. A guerra contra a corrupção, que instituiu um novo sistema, que é a Lava Jato, que vai ser um novo sistema recoberto de espetacularização, né, e coberto de
noturnamente pela grande mídia e que vai gerar no país a ilusão de que as elites ilesas historicamente estão sendo punidas e vai criar, né, um novo inimigo, que é o político, a política e o Estado, gerando na sociedade uma descrença total sobre a governabilidade estatal. Então, a satanização da periferia se dá com a guerra às drogas, no mesmo movimento de classe que a satanização dos políticos se dá na cúpula, criando esse sistema que nós vimos a perceber, e ficou claro desde o início, mas agora está escancarado, que é um sistema de uma perversão nunca antes vista na sociedade brasileira, um sistema que criou no país, né, uma situação dentro do sistema judicial absolutamente única de arrogância, ilegalidade e ousadia. Fazendo renascer a velha preocupação com a segurança jurídica, o professor Auri colocava aqui hoje, segurança jurídica que e princípios garantidores negados sistematicamente, que estavam adormecidos quando isso acontecia com a classe pobre e os negros. Agora, dentro do mecanismo da Lava Jato, a oposição entre os anônimos e os nominados mediaticamente, todos os dias. Vocês sabem o nome de todos os acusados na Lava Jato, mas nós temos 800 mil pessoas anônimas presas. Alguém que não seja advogado e defesa sabe o nome dessas pessoas. Ou seja, nós temos aí todo um novo campo de ousadia, de estudos, né, para entender essa nova mecânica da pena, esse novo formato que inclui toda essa sistemática de delação, de questões que nós estamos estudando e escrevendo, está todo mundo preocupado com isso. Então, em síntese, a Lava Jato é a antítese dialética, né, a criminalização das elites é a antítese dialética da criminalização histórica, da pobreza e, sobretudo, do tráfico de drogas. Nós temos duas entidades míticas. O que o povo odeia? Odeia traficante e odeia político. Né? Então, assim, a satanização da política, do político e do Estado é a mais funcional ao neoliberalismo, porque o neoliberalismo precisa destruir o Estado para impor o mercado no seu lugar, para privatizar todos os bens do Estado e vender os bens desse Estado para o capital internacional, que é o capital financeiro. Então, a destruição do Estado é o elemento instrumental número 1 do capitalismo neoliberal. E foi para isso que serviu o golpe de 2016, é para isso que tem servido a Lava Jato, apesar dos seus fins morais nobres. Porque, vejam bem, as duas criminalizações, as duas penas, elas se exercem, são formas de controle e domínio, mas que se exercem em nome da moralidade. O projeto neoliberal se diz apolítico. Jair Bolsonaro é o imbecil global que diz que faz um governo apolítico e todos os atos do seu governo são apolíticos, né? E que sataniza a ideologia e fala em nome da moralidade e da eficiência, que são os dois grandes topóis do capitalismo contemporâneo. Ao fazer a crítica da forma como se pune, se reage aos problemas, não se está de modo algum negando que corrupção seja um problema. E é. E nós temos que fazer as contas com isso. Não se está de forma alguma negando que o uso de drogas possa ter problemas, e nós temos que trabalhar isso. O que se está dizendo é que essas são as escolhas do poder punitivo, porque o poder punitivo é funcional à dominação e a forma como ele reage é instrumental para a reprodução e a exclusão de alguns. A grande matéria-prima, então, é preciso satanizar o Estado e é preciso lidar com a sobra da economia globalizada neoliberal, com desemprego estrutural que está transformando pessoas em lixos humanos no mundo inteiro e que simplesmente perambulam sem ser desejadas em lugar nenhum. Essa sobra vai parar na penitenciária, ou essa sobra vai parar no cemitério, ou essa sobra vai parar no além-mar, em navios de imigrantes que transbordam e naufragam todos os dias. Essa sobra do neoliberalismo é que está enchendo as prisões, e daí o grande encarceramento. Porém, aí eu entro no terceiro nível de penalidade, é a penalidade informal. Essa sobra, né, ela não
é absorvida apenas com esse campo de criminalização tradicional, com esse campo de guerras. Ela tem uma terceira forma de absorção, que é o genocídio puro e simples. O cárcere não dá conta, o processo não dá conta. O terceiro eixo que nós vamos entrar, então, é o eixo da pena informal. Nós estamos até aqui falando de pena, exercício de poder e controle pelo sistema penal oficial. Nós precisamos lançar as luzes, então, sobre o genocídio. E a criminologia crítica estudou não apenas a seletividade, a construção desigual do inimigo, as formas de exclusão através do encarceramento, ela estudou o genocídio. E, sobretudo, nós, latino-americanos. Um dos primeiros criminólogos a acender luzes sobre o genocídio que se perpetua hoje sob o bolsonarismo foi Eugênio Raul Zaffaroni, justamente na década de 80, quando eu ainda fazia meu doutorado lá na Espanha. Zaffaroni estava escrevendo uma pesquisa gigantesca chamada Sistema Penais e Direitos Humanos na América Latina, em que ele tinha se mudado para Costa Rica, no Instituto Interamericano de Direitos Humanos, estudando as mortes que aconteciam nos sistemas penais de maneira informal, nos cárceres, nas atividades policiais, por grupos paramilitares de extermínio. E aí que Zaffaroni escreveu primeiro o seu clássico, né, Penas Perdidas, uma resposta à obra de Luke Hussmann, a deslegitimação do sistema penal, sobretudo na América Latina. E depois ele escreveu um outro livro pouco conhecido aqui, que é Mortes Anunciadas, que não teve tradução em brasileiro. E eu vou ler uma passagem, um parágrafo dessa obra do Zaffaroni, para vocês entenderem o que é o genocídio por dentro do poder punitivo, por dentro da pena oficial, formal e informal. Na década de 90, então, Zaffaroni concluía o seguinte, que a deslegitimação dos nossos sistemas penais na América Latina, incluindo, é claro, o Brasil, ela se dá pelos fatos. Não precisava muita teoria, era olhar a materialidade dos fatos, e o fato empírico mais deslegitimante era, e segue sendo cada vez mais, nesse estado necrófilo, a morte. Então, Zaffaroni descrevia o genocídio punitivo pelo Estado e para além do Estado nos seguintes termos: há mortes em confrontos armados, alguns reais e a maioria simulada, ou seja, fuzilamento sem processo. Há mortes por grupos parapoliciais de extermínio em várias regiões. Há mortes por grupos policiais ou parapoliciais que implicam a eliminação dos competidores em atividades ilícitas, disputa por monopólio de distribuição de tóxicos, jogo, prostituição, áreas de furto, roubos domiciliares, etc. Há mortes anunciadas, esse foi o título do livro dele, dá para vocês conferirem. Há mortes anunciadas de testemunhas, juízes, fiscais, advogados, jornalistas. Tudo isso, gente, foi mortes empíricas que ele constatou nessa pesquisa, Sistemas Penais de Direitos Humanos. Estão narradas essas mortes. Há mortes anunciadas, há mortes exemplares, há mortes de torturadores que não aguentaram, de outros que os torturadores passaram do ponto. Há mortes exemplares nas quais se exibe o cadáver, às vezes mutilado, ou se enviam partes do cadáver aos familiares, praticados por grupos de extermínio pertencentes ao pessoal dos órgãos dos sistemas penais. Há mortes de familiares, há mortes de mães, há mortes do pessoal dos próprios órgãos do sistema penal. Há alta frequência de mortes nos grupos familiares desse pessoal, cometidas com as mesmas armas cedidas pelos órgãos estatais. Há mortes pelo uso de armas, cuja posse e aquisição é encontrada permanentemente em circunstâncias que nada têm a ver com os motivos dessa investigação pública. Há mortes em represália ao descumprimento de palavras dadas em atividades ilícitas cometidas pelo pessoal destes órgãos do sistema penal, e assim vai, e ele termina dizendo que há mortes e há mortes. Bem, é sobre as mortes que nós temos que acender os holofotes. E são mortes de uma luta de classes. São mortes de uma luta étnica que não tem fim no Brasil.
São mortes através do poder punitivo. São mortes, e nós temos que contar os nossos mortos. Os nossos mortos são anônimos, na sua grande maioria. Apesar de que os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes falaram por todos os anônimos. São mortes que têm que nos tocar o coração. São mortes das periferias, são mortes nos campos hoje no Brasil, são mortes nos confrontos com a luta pela terra nos campos, são mortes na perseguição do tráfico nas periferias urbanas, são mortes dos povos indígenas, são mortes dos quilombolas, são mortes do MST, são mortes dos camponeses, são mortes e mães que enterram seus filhos em valas e mães que contam nos dedos as mortes dos seus filhos, como nós víamos quando trabalhávamos no projeto Universidade Sem Muros e fazíamos o contato com as mães dos presos. Então, quero passar para o último ponto, as últimas palavras, no sentido de que no Brasil bolsonarista, o neoliberalismo, que exige uma ampliação do encarceramento, ampliação da punição, que usa o tráfico como um instrumento de ampliação de poder nas periferias, que usa o discurso da corrupção, o velho script da corrupção, típico e usado em muitos estados fascistas e nazistas, retoma isso como novidade para satanizar o Estado e destruir o Estado para que ele seja colonizado por um mercado que não é nosso e que não nos ajudará e que não gestionará o nosso país. Além disso, o que acontece no Brasil contemporâneo é maior, do ponto de vista informal, do que a configuração de poderes paramilitares, de que poderes é mais do que o conceito de sistema penal subterrâneo, que Lola Niar de Castro usou para descrever essa matança de classe. O que ocorre no Brasil é a formação de um Estado miliciano. E sobre isso tem que haver mais do que mediana clareza, pelo menos por parte da criminologia e da penologia. O que acontece hoje no Brasil é que não existe um sistema subterrâneo por detrás do Estado, paralelo ao Estado, sob o Estado ou acima do Estado. A configuração das milícias no Brasil, que já tem décadas, que se deu também sob o signo do salvacionismo, que se deu sob o signo de salvar as periferias da pressão do tráfico e das facções, chegou ao Estado. Ela está no Estado. E isso é de uma gravidade excepcional no nosso subcontinente. O que nós temos hoje no Brasil, então, é uma simbiose profunda. O militarismo está no poder. Nós estamos vivendo uma ditadura. Só que é uma nova ditadura. Então, existe uma simbiose, um amálgama de forças repressivas, formais e informais, com as forças punitivas. E todos esses sistemas violam direitos humanos permanentemente, tá? Violam princípios e são instrumentalizados. Então, o que ocorre é uma simbiose entre as forças do sistema penal, do sistema de injustiça, com as forças da lei e da ordem, que são as forças policiais militares, recobertas e sempre amparadas pelo militarismo, pelas Forças Armadas, notadamente o Exército. Então, as intervenções militares no Brasil, que também são a título de ou combater o tráfico, ou garantir a lei e a ordem, GLO, UPP, só mudam as siglas porque o poder deles não tem limite, ele mata. Ele mata Marilda, ele mata Cláudia, ele mata mães que vão no supermercado comprar leite para os filhos, ele mata inocentes, ele mata o tempo inteiro. Então, essa simbiose da pena e de poder punitivo está comandando o país. Ao ponto de que a pena não é mais um elemento em última rácio, ela é um elemento em primeira rácio. Nós estamos sendo comandados por um poder da violência pura, é força. Né? E, além destes inimigos, que estão sendo diretamente construídos pela pena, nós temos os que estão vindo
as universidades, os professores são os inimigos, todo detentor de saber, porque a destruição passa por destruir o Estado e destruir o Estado, destruir a educação, porque a educação é a matriz do pensamento, da crítica, da transformação, né? E nós estamos sob domínio da censura, nós estamos sob o domínio da destruição educacional e cultural e a criação dos educadores como demônios da pátria, os novos inimigos do poder, né? Sem falar nas outras reformas. E sim, não vou nem entrar em questões da Previdência. O que eu quero colocar, então, em síntese, é que nós, do direito, nós que estamos na Casa da Justiça, nós que estamos dentro desse sistema absolutamente de horrores, temos uma responsabilidade muito grande. É um sistema de desmonte de Constituição, de direitos humanos, mas de democracia e justiça, de ética e de dignidade. Eu, como cidadã brasileira, como mãe, como mulher, como alguém que passou a vida numa universidade formando pessoas e conheci vocês, muitos de vocês, dentro da universidade pública, né? E construía minhas relações muito solidamente dentro de um padrão educacional verdadeiro e acredito na geracionalidade dos sujeitos capazes de mudar a história. Eu me sinto aviltada no meu país, eu me sinto impotente, eu me sinto desesperada, eu me sinto em luto no Brasil contemporâneo. Então, acho que nós precisamos de uma convocatória à mudança, mas a mudança de paradigmas, por um paradigma de vida decente, né? Aprofundando no cenário o que nós temos de capacidade de resgate de humanismo dentro de uma desumanização tão profunda que coloca em risco seres humanos, o meio ambiente, a natureza, o planeta todo está em risco. Então, continuar lutando, continuar resistindo, não desistir jamais. Por isso que hoje eu me agarrei, por exemplo, em paradigmas como justiça restaurativa, cultura da paz, e estou abraçando essa mudança, porque nós temos muitas coisas alternativas no cenário. Tudo que tem de alternativa, desde penas alternativas, fazer valer direitos, fazer valer a legalidade e a democracia, e a luta por uma nova justiça talvez seja a mais urgente no Brasil contemporâneo. Tá? Nós do direito já nascemos doutores, né? Nós já vimos com o DR à frente, ele entra na frente da nossa pessoa, e a convocatória para o direito é uma convocatória de humildade, é uma convocatória de consciência crítica com grande humildade, para poder questionar onde nos perdemos e o que nós do direito podemos e temos a responsabilidade de fazer, porque, afinal de contas, o que domina é uma ausência total de responsabilização pelas condutas que realmente produzem dano à sociedade. As elites do capital estão ilesas e elas são as maiores produtoras de dano. A criminalização é seletiva de um partido político. A criminalização que está aí pela Lava Jato é a criminalização das esquerdas, não é a criminalização das elites. As elites estão dando as regras, as elites estão pondo as cartas. E o nosso presidente vai permanecer enquanto cumpra esse papel das elites. Muito obrigada, gente, pela paciência.